Olá pessoal, agora nós vamos começar o nosso segundo vídeo de revisão para a nossa próxima prova. Esse tema, cinética química, está no livro 3, né? Então vamos resolver alguns exercícios. Vamos abrir nosso livro 3 e começar na página 349 com o exercício número 4. Um fogão de cozinha consome 134,4 litros de metano por hora, medidos nas condições normais de temperatura e pressão. Nas mesmas condições, a velocidade de formação do dióxido de carbono, resultante da combustão completa do metano, é... Então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai fazer é escrever essa reação de combustão, a reação de combustão do metano, que eu coloquei já aqui, já balanceada. O metano reagindo com O2, né, já que é uma combustão, como ele está dizendo que é uma combustão completa, vai formar CO2 e água, certo? O que a gente pode perceber daqui? Que a cada 1 mol de metano, eu produzo 1 mol de CO2, certo? E eu sei que nas condições normais de temperatura e pressão, 1 mol de qualquer gás ocupa um espaço de 22,4 litros. Então, se eu consumo 22,4 litros de metano, eu também produzo 22,4 litros de gás carbônico, já que a reação ocorre na proporção de 1 para 1, certo? E ele está dizendo aqui que ele consumiu 134,4 litros de metano. Então, foram produzidos 134,4 litros de CO2. Isso nesse intervalo de 1 hora, certo? Então, a gente já pode descartar a letra D, que fala que foram produzidos 22,4 litros por hora. Na verdade, foram 134,4. Ok? As outras alternativas, elas estão dando ou em moléculas por hora ou em mol por hora. Então, a gente vai fazer a conversão de volume para mol. Se a gente achar a resposta, beleza. Se não achar, a gente vai converter para moléculas depois. Certo? Então, vamos lá. Vamos fazer a conversão de 134,4 litros do CO2 produzido para mol. Eu vou relacionar, então, mol com volume. A gente sabe que 1 mol de qualquer gás, na CNTP, ocupa o espaço de 22,4 litros, certo? E a gente sabe que foram produzidos 134,4 litros. Então, esse volume equivale a quantos mols? Vou resolver essa regrinha de 3 aí e vou achar que X é igual a 6 mols. Ou seja, nesse intervalo de 1 hora, foram produzidos 6 mols de gás carbônico. Então, a nossa resposta é a letra E, certo? Agora, a questão número 8 da página 350. Os automóveis são os principais poluidores dos centros urbanos. Para diminuir a poluição, a legislação obriga o uso de catalisadores automotivos. Eles viabilizam reações que transformam os gases de escapamento dos motores, óxido de nitrogênio e monóxido de enxofre, em substâncias bem menos poluentes. Antes de a gente continuar lendo isso aqui, a gente vai ter que completar, eu vou explicar uma coisinha para vocês. Aqui eu estou representando uma reação genérica, tá? E essa reação, se vocês observarem, eu estou com uma setinha para cada lado, certo? Isso está indicando que a reação pode ocorrer dos dois lados ao mesmo tempo que A se transforma em B e B se transforma em A, certo? Quando essas duas reações que ocorrem simultaneamente tiverem a mesma velocidade, a gente diz que essa reação atingiu o equilíbrio. É matéria que a gente vai ver mais pra frente, só que vocês já viram isso no segundo ano, certo? Então aqui a gente tem um equilíbrio genérico. E eu coloquei aqui um gráfico representando esse equilíbrio. Vamos supor que aqui seja energia de A e aqui seja energia de B. Eu tenho uma curva, essa curva maior aqui sem catalisador e a curva menor com catalisador, certo? Que a gente já sabe que a função do catalisador é diminuir a energia de ativação. Então, essa curva aqui é com catalisador. Agora vamos analisar aqui, ó. Os catalisadores diminuem ou aumentam a energia de ativação da reação no sentido da formação dos produtos. O que ele quer saber? Se ele diminui ou aumenta a energia de ativação quando o A está se transformando em B, certo? A gente sabe que ele diminui, certo? A gente falou agora mesmo. Então aqui é diminui. Agora ele quer saber se diminui ou aumenta a energia de ativação da reação no sentido dos reagentes, ou seja, da reação contrária, quando B se transforma em A. O
que acontece com a energia de ativação? Ó? Quando o B se transforma em A, essa energia de ativação aqui também é menor do que essa, certo? Então, para o caminho inverso, o catalisador também diminui a energia de ativação, ok? Então, diminui aqui, diminui aqui. Agora, ele quer saber se o catalisador interfere ou não interfere no equilíbrio reacional. Para ele interferir no equilíbrio reacional, ele tem que favorecer somente a formação de um dos dois componentes, ou somente favorecer A, ou somente favorecer B. Só que o catalisador, ele favorece a formação dos dois, porque ao mesmo tempo que ele diminui a energia de ativação para formar A, ele também diminui a energia de ativação para formar B. Então ele está favorecendo os dois lados ao mesmo tempo. Então ele não está interferindo no equilíbrio, certo? Então diminui e não interfere. A resposta aí, então, é a letra B, ok? Questão número 3 da página 353. A combustão completa do butanol é representada pela reação que já está balanceada. Sabendo que em 1 hora de reação foram produzidos 15,84 kg de gás carbônico, é correto afirmar que a velocidade da reação acima expressas em mol de butanol consumido por minuto. Ou seja, ele quer a velocidade em mols de butanol consumidos por minuto. Só que o que ele está dando aqui é a massa de gás carbônico formado. Então a gente vai ter que fazer umas conversões aí, certo? Primeiro, como ele está querendo em mol, vamos transformar essa massa de gás carbônico em mol, ok? Então vamos relacionar mol de gás carbônico com massa de gás carbônico. Ele já deu aqui, ó, a massa do carbono e a massa do oxigênio. Então a gente pode calcular qual é a massa do CO2. E aí, somando isso tudo, a gente vai ver que 1 mol são 44 gramas de CO2. Ele disse que foram formados 15,84 quilos. Vou passar para gramas multiplicando por 1000. Então, tenho aqui, ó, 15.840 gramas são quantos mols? Resolvendo isso aí, eu vou achar que X é igual a 360 mols de gás carbônico, certo? E agora, a gente não quer mols de gás carbônico, a gente quer mols de butanol. Então, a gente vai usar a estequiometria para fazer essa conversão, certo? Vamos relacionar agora o número de mols de butanol com o número de mols de CO2, certo? Pela reação, a gente vê que 1 mol de butanol forma 4 mols de CO2, certo? Eu estou vendo aqui que eu produzi 360 mols de CO2. Então, quantos mols de butanol foram consumidos? Aí vai ser o meu X, certo? Então, X é igual a 90 mols. A gente já sabe que no total foram consumidos 90 mols nesse intervalo de 1 hora de reação, certo? O que ele quer? Ele quer a velocidade em mols por minuto, certo? Então, para a gente calcular a velocidade, a gente vai usar essa fórmula aqui. Eu tenho o meu número de mols, né, que é 90 mols que foram consumidos, que é a minha quantidade aqui. E o meu tempo, ele diz que é em 1 hora. Só que como eu quero passar para minuto, em vez de 1 hora, eu vou colocar 60 minutos. Então, vou dividir aí e vai ficar que 90 dividido por 60 é igual a 1,5. A minha resposta, então, é a letra A, 1,5 mols por minuto, ok? Vamos agora para a página 353, o exercício número 4. O gás AB se decompõe em A e B2. E o volume de B2 produzido é medido como função do tempo, obtendo-se os dados da tabela a seguir. Com base nos dados, é correto afirmar que a velocidade média no intervalo de 5 a 10 minutos é de 1,20 litros por minuto. Então, vamos calcular a velocidade aqui nesse tempo, usando a nossa fórmula aqui para velocidade média, certo? Então, no intervalo de 5 a 10 minutos, que é o que ele está querendo saber, né? Em 10 minutos, a minha concentração era 8,9, menos a minha concentração inicial, em 5 minutos, 4,5. Dividido por 10, tempo final, menos 5, meu tempo inicial. E a gente vai achar que é igual a
a 0,88. Então a letra A é falsa. Letra B. Com 15 minutos de reação, ele diz que a velocidade é de 1,20 também, né? Então vamos fazer aqui, ó, com 15 minutos de reação, de 0 a 15. Como é que a gente vai fazer? Minha concentração final menos a concentração inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial, certo? E a gente vai achar 0,80. Então, a letra B também está errada, certo? A letra C. Acima de 20 minutos, a velocidade média é constante e igual a 3 litros por minuto. Bom, a gente está vendo aqui que a nossa velocidade inicial, ela já é menor do que 3 litros por minuto, certo? Sendo menor, a gente também já viu na nossa aula de cinética que à medida que o tempo vai passando, a concentração dos reagentes vai diminuindo. Então fica mais difícil dos reagentes se encontrarem. Logo, à medida que o tempo vai passando, a velocidade vai diminuindo também, certo? Então, se a velocidade aqui já é menor do que 3, não tem como acima de 20 minutos ela ser maior, certo? Então, acima de 20 minutos a velocidade vai ser menor do que a velocidade inicial, ok? Então, essa a gente já pode eliminar, mesmo não tendo os valores depois de 20 minutos, certo? Vamos agora ver a letra D. A velocidade média na produção de B2 nos primeiros 5 minutos é de 0,90. Então, vamos calcular a velocidade nesse intervalo aqui, nos primeiros 5 minutos. Concentração final, concentração inicial, tempo final, tempo inicial, certo? Então, a gente tem aqui, ó, 0,90, exatamente o que a gente está dizendo aí na letra D, ok? Vamos agora para a página 354, resolver a questão número 6. Para a obtenção de um determinado produto, realiza-se uma reação em 2 etapas. O caminho dessa reação é representado no diagrama. Considere as afirmações abaixo sobre essa reação. Vamos ver quais que são verdadeiras e quais que são falsas, certo? Então, a gente tem aqui, ó, para a etapa 1 e para a etapa 2, certo? A etapa determinante da velocidade da reação é a etapa 2. A gente viu que a etapa que determina a velocidade sempre vai ser a etapa mais lenta. E qual que vocês acham que vai ser a etapa mais lenta? Etapa 1 ou etapa 2? Isso a gente vai perceber a partir da energia de ativação. A energia de ativação da etapa 1 é muito maior do que a energia para a etapa 2. Então, essa reação aqui vai ser mais lenta, porque vai demorar mais para chegar nesse valor de energia. Então, é a etapa 1 que vai determinar a velocidade da reação e não a etapa 2. Então, a 1 está errada. Vamos ver agora a 2. A reação é exotérmica. A gente tem aqui a energia dos reagentes e está vendo que a energia dos produtos é menor. Ou seja, essa reação liberou energia. Se liberou energia, exotérmica. Essa afirmativa é verdadeira, ok? Agora vamos ver a terceira afirmativa. A energia de ativação da etapa 1 é maior do que a energia de ativação da etapa 2. Essa afirmativa também é verdadeira, né? Então, a gente vai marcar aí como certa a número 2 e a número 3, certo? E... Opa! Não botei aqui, ó. Letra D é a alternativa correta, certo? Agora, na página 354, vamos resolver o número 9. Um professor, utilizando os comprimidos de antiácido efervescente à base de bicarbonato de sódio, realizou 4 procedimentos ilustrados a seguir, certo? O procedimento 1, ele utilizou o comprimido inteiro e a água a 25 graus Celsius. No procedimento 2, o comprimido inteiro e a água a 5 graus Celsius. No procedimento 3, o comprimido pulverizado e a água a 25 graus Celsius. E no comprimido 4, o comprimido pulverizado e a água a 5 graus Celsius. Ele quer saber qual reação ocorreu mais rapidamente no procedimento. Então, a gente viu que tem algumas características, alguns fatores que aceleram a velocidade de uma reação. 2 fatores estão sendo representados
temperatura e a superfície de contato. A gente viu que quanto maior a temperatura, maior a agitação das moléculas, maior a probabilidade de choque e a energia cinética delas. Então, o aumento da temperatura faz com que as reações sejam mais rápidas. E a gente também viu que quanto maior a superfície de contato, ou seja, quanto mais triturado, mais rápida vai ser a reação, pois os reagentes vão ter mais contato, certo? Então, qual desses copos aqui, qual desses procedimentos, né, ele está unindo essas duas coisas, a maior temperatura e a maior superfície de contato? É o comprimido pulverizado a 25 graus Celsius, certo? Então, o 3 vai ser o que vai acontecer mais rapidamente. Então, a resposta aí é a letra C, ok? Agora aqui na página 355, vamos resolver o número 13. O tempo de meia-vida é definido como o tempo necessário para que a concentração inicial do reagente seja reduzida à metade. Uma reação química do tipo A, não, se transformando em B, tem a concentração do reagente A e a velocidade instantânea de decomposição monitoradas ao longo do tempo, resultando na tabela abaixo. Ele quer saber a ordem dessa reação e o tempo de meia-vida do reagente são respectivamente. Então vamos lá, primeiro vamos pensar na ordem de reação. Para ver a ordem de reação, eu posso escolher qualquer par de experimentos. Vou escolher 2 experimentos aqui e analisar o que acontece nesses experimentos. Eu, né, e vocês também, como alunos espertos, vão escolher a etapa 1 e a etapa, esse primeiro procedimento, né, e esse terceiro procedimento, porque aqui, ó, a gente está vendo aqui que está caindo pela metade. Também poderíamos escolher o 10 e o 20, que também está caindo pela metade, certo? Aí vai facilitar nossas contas. Então, eu vou escolher esses 2 procedimentos aqui e vou analisar o que acontece, certo? A gente sabe que a lei de velocidade para essa reação é V, que é a velocidade, é igual a constante K, vezes a concentração no meu único reagente, que é A, elevado ao expoente X, que é obtido experimentalmente, certo? A gente tem que calcular o valor de X. Vamos calcular utilizando esses 2 experimentos. Quem conseguir já fazer de cabeça, achar o valor de X, que eu já ensinei também como faz, ótimo, melhor ainda que a gente poupa tempo. Mas para quem não consegue, a gente vai fazer aqui os cálculos rapidinho, tá? Então eu vou comparar esses 2 experimentos e vou dividir os valores desses 2 experimentos. No meu primeiro experimento, a velocidade é igual a 0,0832. K eu não sei, eu vou repetir. A concentração de A é 1,2 elevado a X, que a gente precisa descobrir. Vou dividir pelos dados do meu segundo experimento, em que a velocidade é 0,0416. K eu não sei, a concentração é 0,6 e eu também não sei o X. O que eu vou fazer agora? Eu vou cortar K com K, são constantes iguais, então eu posso cortar, certo? E vou resolver o resto. Se eu dividir esse valor por esse valor, vai dar 2, e 1,2 dividido por 0,6 também vai dar 2. Então, dividindo, eu vou ter isso aqui, ó, que 2, que é o resultado dessa divisão, é igual a 2 elevado a x, certo? Aqui é como se eu tivesse um 1 aqui em cima, 2 elevado a 1, certo? Então, quando eu cortar as bases, vai sobrar o quê? Que 1 é igual a x. Então, eu já tenho aqui, ó, 1 é igual a x. Então, a minha velocidade vai ficar, velocidade é igual a k a elevado a 1. Ou seja, é uma reação de primeira ordem. Sendo uma reação de primeira ordem, a gente fica na dúvida entre a B e a C, e todo o resto a gente pode eliminar, certo? Agora, o que mais que ele quer saber? O tempo de meia-vida. O tempo de meia-vida, ele já está descrevendo aqui, ó. A meia-vida é definida como o tempo necessário para que a concentração inicial do reagente seja reduzida à metade. Então, aqui, ó, nesse experimento aqui, o tempo ele está sendo reduzido pela metade, certo? O tempo não, desculpa, a concentração está sendo reduzida pela metade. E quanto tempo demorou para acontecer isso? 10 minutos, certo? Então, o tempo de meia-vida, opa, não marquei aí, o tempo de meia-vida aqui é 10 minutos. Então,
que realmente é o tempo em que a concentração chega na metade, certo? Então aqui a gente tem a letra C como resposta, ok? Então esse foi o nosso último exercício. Estudem também, não só para esses vídeos que eu gravei hoje, mas também pelos vídeos anteriores, tá bom? Então, bons estudos para vocês e até a próxima!